velocidade como você nunca viu. Ao falarmos sobre vacina no Brasil, você logo lembra de Oswaldo Cruz, certo? A revolta da vacina que aconteceu no Rio de Janeiro em 1904, não é? Mas você sabe como surgiu a vacina? Criada há mais de 200 anos, a vacina ainda é uma importante forma de prevenção contra algumas doenças. Sim, pois nem tudo são flores. Quem criou a primeira vacina? Bom, a primeira vacina que se tem registro foi criada por Edward Jenner no século XVIII. Ele nasceu em maio de 1749, na Inglaterra, e dedicou cerca de 20 anos de sua vida aos estudos sobre varíola. Em 1796, realizou um experimento que permitiu a descoberta da vacina e em 1798 divulgou seu trabalho, abre aspas, um inquérito sobre as causas e efeitos da vacina da varíola, fecha aspas, mudando a partir daí completamente a ideia de prevenção contra doenças. Ele observou pessoas que se contaminaram ao ordenharem vacas por uma doença de gado e chegou à conclusão de que essas pessoas tornavam-se imunes à varíola. A doença chamada cowpox assemelhava-se à varíola humana pela formação de pústulas, em outras palavras, lesões com pus. Diante dessa observação, em 1796, Jenner inoculou o pus presente em uma lesão de uma ordenhadora chamada Sarah Nelmes, que possuía a doença, em um garoto de 8 anos de nome James Phipps. Phipps adquiriu uma infecção de forma leve e, após 10 dias, estava curado. Cerca de 2 meses depois, Jenner inoculou Phipps de novo, mas com um líquido tirado de uma ferida causada por varíola humana. E ele não desenvolveu a doença, estava imunizado. Surgia aí a primeira vacina. Então o médico continuou sua experiência, repetindo o processo em mais pessoas. Apesar de enfrentar resistência, em pouco tempo sua descoberta foi reconhecida e espalhou-se pelo mundo. Em 1799, foi criado o primeiro Instituto Vacínico em Londres e, em 1800, a Marinha Britânica começou a adotar a vacinação. A vacina chegou ao Brasil em 1804, trazida pelo Marquês de Barbacena. Pessoal, até agora vemos que a primeira vacina teve seu lado bom. Mas as vacinas podem ser usadas para as coisas ruins? Não tenham dúvidas quanto a isso. Em 2005, pesquisadores japoneses criaram mosquitos transgênicos com o auxílio de uma ferramenta de edição de genes, que funciona como seringas voadoras. Ao picar suas vítimas, os insetos injetam pequenas doses de uma vacina experimental contra a leishmaniose. A ideia não é nova. Na década de 80, cientistas já propunham manipulação dos genes para transformar as pragas em aliadas. Não me diga. Durante anos, os pesquisadores buscam a melhor forma de inserir mais um ingrediente na saliva desses insetos. Abre aspas. Realizamos a descoberta-chave em 2005. Fecha aspas. Recorda Shigeto Yoshida, líder do trabalho realizado pela Divisão de Zoologia Médica da Universidade de Jishi, no Japão. Naquele ano, os cientistas acharam um bom gatilho para disparar a produção da vacina nas glândulas salivares do inseto, o interruptor do gene que produz um anticoagulante chamado AAPP. Pessoal, se essa tecnologia ficar sob controle de um governo tirano, ela poderia representar um risco à humanidade. A praga é responsável por cerca de 725 mil mortes no mundo a cada ano. Isso porque muitas espécies carregam vírus e protozoários nocivos, ou seja, basta uma picada para o pior acontecer.
Ficar imóvel e deixar o mosquito te picar não me parece algo racional. Como se não bastasse o perigo, é bem mais fácil encontrar um mosquito do que uma cobra na cidade, não é mesmo? Quem dera a coceira fosse o único incômodo causado por uma picada de mosquito. Em muitos casos, o ataque leva a quadros dolorosos que incluem febre, náuseas e outros sintomas. Até mesmo a possibilidade de morte deve ser considerada. Agora imagine estes insetos modificados geneticamente sob o controle de um governo tirano. Já pensou nisso? Neste cenário, eliminar os mosquitos por completo seria impossível. Os insetos se reproduzem tão rapidamente que são considerados uma das pragas urbanas mais difíceis de se combater. Assim, os mosquitos seriam armas biológicas à disposição de um governo tirano. Voltando à realidade, ficamos mais espantados do que quando imaginamos tais acontecimentos. Estudo aponta que cruzamento entre Aedes comum e transgênico no interior da Bahia resultou em um híbrido que pode ser mais nocivo à saúde e ao meio ambiente. Sem ter sido consultada e muito menos esclarecida sobre os riscos a que estaria sendo exposta, a população do distrito de Pedra Branca, em Jacobina, Bahia, foi cobaia de um experimento realizado entre 2013 e 2015, com autorização da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Durante esse período, os 1.144 moradores foram infestados com milhares de mosquitos geneticamente modificados pela empresa Oxitec. Aparentemente inofensivos, tinham missão de copular com fêmeas do Aedes comum e transmitir aos descendentes uma proteína capaz de matá-los antes de chegar à idade reprodutiva. Embora a Oxitec afirme que ao final do projeto tenha reduzido em 92% a população dos mosquitos da dengue, em 19 de agosto de 2014, o prefeito de Jacobina, Rui Rei Matos Macedo, decretou situação de emergência no município justamente em virtude da doença. Quem tem ouvidos que ouça. A verdade como você nunca viu.